Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto cujo nome é O que faz aqui? Esse texto foi escrito pelo irmão Ney Ladeia para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, de porções dela, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia, eu não ajudei, não fiz nada, então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, e a despeito de eu não ter ajudado, de eu não ter feito nada, eu leio todo dia uma porção da palavra de Deus. Então é por isso que eu peço para vocês, puxa vida, compartilhe essa nossa mensagem. Por quê? Porque a palavra de Deus está sempre dita e a palavra de Deus ela sempre vai surtir um efeito. Então não deixe de compartilhar. Se você puder e quiser, também acione o sininho, se inscreva no canal, tá bom? Porque aí o canal vai ganhando relevância e ele vai sendo mostrado para outras pessoas. E agora eu peço que você se junte a mim. Vamos orar, pedir ao Senhor que realmente venha nos mostrar aquilo que precisamos compreender. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos dê discernimento e sabedoria para compreender a tua palavra e, compreendendo, poder aplicá-la. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco, por essa liberdade religiosa que temos. Obrigada por tudo. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós leremos primeiro livro de Reis, né? Versículos de 1 a 19. E Deus pergunta para Elias o que ele estava fazendo ali. E para confrontar o profeta, é que ele faz essa pergunta. Porque ele estava super desanimado e tinha fugido. Então essa pergunta vai mostrar que mesmo após grandes vitórias, a gente pode se sentir mal, se sentir caído, digamos assim. E o irmão Elias estava super cansado, com medo, sentindo sozinho. Mas Deus o acolhe com cuidado, alimento e uma revelação suave, mostrando que a presença dele não depende de manifestações espetaculares, né? Tem gente que fala assim, eu não senti Deus ali. Mas não é uma questão de sentir, é questão da palavra, da oração, né? Porque essa coisa de arrepio para sentir Deus não necessariamente tem a ver com a presença dele. Bom, então qual que é o contexto do capítulo, né? O irmão Elias foi lá, derrotou todos os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Seria até importante você ler os capítulos anteriores. E aí a Jezabel, a rainha, promete matar, ameaça o irmão Elias. E ele foge para o deserto, pedindo a Deus que o deixe morrer. Mas o que acontece? Deus manda lá um anjo com pão, com água, para deixar o Elias fortalecido, para que ele possa fazer uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe. Então Deus cuidou dele, né? Aí o que acontece? Elias se refugia numa caverna, onde Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Ai. Então essa pergunta vai expor a visão distorcida de que ele estava sozinho e sem apoio. Então Deus vai até Horebe encontrar com Elias. E Deus não se manifesta no vento, no terremoto, no fogo, de maneira apoteótica, nada disso. Mas num cochicho. Deus cochicha para o irmão Elias, né? Ensinando que a presença dele pode ser percebida na calma e no silêncio. Aí então o Senhor renova o chamado do irmão Elias, né, o profeta Elias, instruindo a ungir então novos líderes e preparar o irmão Eliseu, o profeta Eliseu, como seu sucessor. Então ele dá uma nova missão.
Qual que é a mensagem central, então, desse texto que a gente vai ler? Que nós somos frágeis, né? Os humanos são frágeis. Então, mesmo profetas poderosos, como o irmão Elias, o profeta Elias, né? Pode sentir medo e desânimo. O irmão Elias mostra que a vitória espiritual não elimina a vulnerabilidade. Outra coisa, graça e cuidado. Deus não vai repreender o Elias, mas ele sustenta, ele dá comida, dá água. Então, Deus sustenta espiritualmente antes de renovar uma nova missão. Então, mostra lá a graça e o cuidado dele. Outra coisa, o cicio suave, o cochicho, né? Isso mostra que Deus não se limita a manifestações grandiosas, mas ele pode agir de forma silenciosa e transformadora, né? Deus pode aparecer na sua vida, na minha vida, com uma presença discreta. E outra coisa é que o irmão Elias, o profeta Elias, ele achava que ele estava sozinho. Mas o Senhor revela que ele ainda tinha 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, né? Mostrando que a obra divina vai além do que a gente pode perceber. A gente pode até achar que é desse jeito, mas Deus mostra que não, né? O irmão Elias achava que só ele tinha sobrado, mas não, tinha sobrado ainda 7.000 pessoas, né? E qual que é a aplicação prática nos dias de hoje, né? Um momento de desânimo, né? A pergunta, o que você faz aqui, chama a gente a refletir sobre nossos medos, nossas fugas, lembrando que Deus nos encontra mesmo no deserto. Outra coisa, ele tem cuidado integral. O Senhor reconhece as nossas necessidades físicas e emocionais e não só as necessidades espirituais. Deus nos conhece de forma integral. Confiança renovada. A história mostra que mesmo quando a gente se sente isolado, Deus continua conduzindo a sua obra e nos chama a participar dela. Isso é tão bonito, né? Saber que Deus cuida de nós. Bom, então vamos ler o nosso texto, 1 Reis 19, de 1 a 19. E diz assim, ó. Assim que o rei Ezequias ouviu que... Tô no 2 Reis. Tô pisando na bola, peraí, irmãos. 12, 19. Estava em 2 Reis, perdão. Ai, agora. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Deus, do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras, e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto.
porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficarem em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus de Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de boi, e ele estava arando como o último par. Elias parou perto de Eliseu, jogou a capa em cima dele. Amém? Bom, então, o texto chama-se O que faz aqui? E o versículo escolhido é o 9, que diz: Aí entrou numa montanha, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Bom, esse texto que nós acabamos de ler faz uma pergunta muito importante para Eliseu, né? Para Elias: O que você está fazendo aqui? E exatamente esta frase não quer dizer que Deus estava procurando uma informação, né? Era um modo de dizer para Elias assim: você não está vendo que isso aqui não é o seu lugar? O seu lugar não é aqui. E esse é o caso, né, da pergunta que Deus fez para ele. Deus não pergunta para ele porque é ignorante, porque não sabe porque ele estava ali. Não, nada disso, né? Na verdade, ele está dizendo para Elias: você não deveria estar aqui, né? Seu lugar não é esse. Por que você está aqui, né? Então, algumas vezes, Deus confronta a gente da mesma forma. A gente não está onde a gente deveria estar. E a gente não assume a postura que a gente deveria assumir. Apesar, porém, de todas as pressões que a gente vive, né, os desafios, as coisas grandes pelas quais a gente passa, a gente precisa a todo momento obedecer ao chamado divino, custe o que custar. Não importa se você está passando por dificuldades, se você está no meio de pessoas que não estão afim, se você acha que não vai dar conta, não interessa. A gente tem que vivenciar o chamado divino. Então, é muito importante que a gente possa entender que os nossos propósitos têm que estar alinhados com a vontade dele, né? Que essa palavra, o que você está fazendo aqui, faça com que a gente entenda qual é o propósito de estarmos onde nós estamos, né? Será que estamos no lugar certo? É isso que nós temos que refletir. O nosso manancial termina assim, ó: que Deus nos ajude a estarmos sempre alinhados com os propósitos dele para nós. E não é pouca coisa, né, irmãos? Nós temos que estar atentos. Bom, nosso manancial termina assim, e eu termino aqui deixando meu abraço, ó, meu abraço de urso. Dizendo para vocês que, para nós que sabemos que temos que estar no lugar onde Deus tem propósito para nós, e que a palavra que você está fazendo aqui não pode servir para a gente, porque a gente tem que entender que temos que buscar junto ao Senhor o lugar certo para estarmos alinhados com a vontade dele. Para nós, o abraço dá super certo. Então, não deixe de abraçar. Temos um versículo também para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus.
E agora eu termino com um texto de Augusto Nicodemos que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.